Atenção concurseiro, saiu o edital do IFMS, Instituto Federal de Educação do Mato Grosso do Sul, com 42 vagas. E se você quiser gabaritar as questões de informática que caem nessa prova, assista esse vídeo até o final. Na aula de hoje, eu, professor Paulo França, vou bater com você os pontos do edital da parte de informática e, é claro, resolver questões do Instituto AOCP, que é a organizadora desse concurso. A partir de agora, é sangue no zóio e vem comigo arrebentar na matéria de informática. Concurso IFMS 2022, edital publicado, informática é comigo mesmo, professor Paulo França. Na aula de hoje tem questões do Instituto AOCP e a análise do edital da parte de informática. Vamos aos detalhes? Organizadora do concurso, Instituto AOCP. São 42 vagas em nível médio e superior. Dependendo do cargo que você escolher, a remuneração pode variar de R$ 1.945 até R$ 4.180. Atenção para o calendário, meu aluno. As inscrições começam no dia 5 de setembro e vão até o dia 29 de setembro. Provas marcadas para o dia 6 de novembro de 2022. Mas é claro que o meu aluno sangue no zóio vai ficar de olho na página do Instituto AOCP para qualquer possível modificação, seja na data da inscrição ou até mesmo na data da prova. Ah, professor, mas esse concurso aí vai ser muito concorrido. Não tem problema não. São 42 vagas e você só precisa de uma vaga. Coloca nos comentários desse vídeo, eu vou passar. E aproveita e coloca também a cidade de onde você está assistindo a aula do tio Paulo. Informática é uma das matérias que mais eliminam o candidato em concursos públicos no país e não vai ser diferente no concurso do IFMS, organizado pelo Instituto AOCP. Normalmente ela coloca na prova o que você sabe de um jeito que você não está habituado a responder. Quer um exemplo disso? Mandar e receber e-mail. Todo mundo sabe fazer isso. No dia da prova vão te perguntar os protocolos responsáveis envolvidos no envio e no recebimento de mensagens de correio eletrônico. Aí o meu aluno vai chegar lá afiado e ele já sabe. Para enviar e-mails é o protocolo SMTP. Ele cuida dessa atividade. E para receber e-mails, você tem as alternativas do protocolo POP e do protocolo IMAP. Lembrando que o POP também pode cair na prova como POP 3. Percebeu? Envio e recebimento de e-mail com uma roupagem para dificultar a vida do candidato. Por isso que na aula de hoje eu vou bater com você os pontos do edital da parte de informática e, na sequência, já resolver questões do Instituto AOCP. A partir de agora, nem respira. Vem comigo buscar a sua vaga no concurso do IFMS. Programa de informática para todos os cargos. São 5 questões. Vamos ver o que você vai precisar estudar? Em primeiro lugar, conceitos fundamentais de informática. Conhecimento e utilização de softwares utilitários, compactadores, clientes de e-mail, reprodutores de vídeo. Atenção para essa parte aqui, ó, conceitos básicos de hardware. Ali nós vamos ter que entender de placa-mãe, memória, processadores e se liga. Periféricos. O que são periféricos? São dispositivos de entrada e saída de dados. Você tem periféricos de entrada, como o teclado, periféricos de saída, por exemplo, como a impressora. Mas atenção, se a impressora na prova for citada como aquela multifuncional, já passa a ser um periférico de dupla função. Então toma bastante cuidado na prova com esse item 1. Um outro aspecto que eu quero destacar para você é isso aqui, ó, backup de arquivos. Meu aluno, não adianta ir para a prova sabendo que backup é cópia. A gente vai ter que entender de backup incremental, backup diferencial, backup completo, backup diário e muitas outras funcionalidades. É importantíssimo que o seu estudo de backup para a prova seja profissional, senão vai dar ruim. Confere o item 2. Ambientes operacionais. Utilização dos sistemas operacionais Windows 7 e Windows 10. Muita atenção nessa parte com o painel de controle do Windows. Agora se liga. Conceitos básicos sobre Linux e softwares livres. Meu aluno, aqui a gente vai ter que entender muito da parte de comandos de Linux e também dos princípios fundamentais relacionados aos programas livres. Tem questões hoje sobre esse assunto, se liga, nós vamos fazer. Confere comigo agora a utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentações do pacote Office. Atenção, meu aluno, tem que estudar o Word, o Excel e o PowerPoint
nas versões 2010, 2013 e 2016. Ou seja, são 3 versões do pacote Office. No meu curso, para o concurso IFMS, todas essas versões são estudadas de forma independente. Se liga aí. Item número 5. Ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote LibreOffice. Aí já entra o Writer, que é o editor de texto, assim como o Word, o Calc, que é a planilha eletrônica, assim como o Excel, e o Impress, que é o programa para apresentações equivalente ao PowerPoint. Temos que estudar todas essas partes descritas no edital. Confere agora o item número 6. Utilização e configuração do Microsoft Outlook para enviar e receber e-mails. Itens números 7, 8 e 9 são extremamente relacionados. Observe. Conceitos e tecnologias relacionados à internet e intranet. Meu aluno, isto aqui é a matéria de rede. Por quê, professor? Facinho, facinho. Protocolos de rede, formas de conexão, princípios fundamentais, computação em nuvem, tudo isso é associado ao bloco de rede. Então, não se engane, o item número 7 é a matéria de rede. Item número 8, navegadores. Quais são os browsers que temos que estudar para a prova? Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome. Não precisa estudar outros browsers, o foco são esses aqui. Item número 9, literalmente despenca nas provas organizadas pelo Instituto AOCP, que é a parte de segurança da informação. Segurança na internet, vírus de computadores, spywares, malwares, phishing. O que é phishing, professor? Phishing é uma técnica de redirecionamento, baseada em um falso link e uma falsa página, onde você vai ser direcionado e vai fornecer as suas informações para uma página fraudulenta. Transferência de arquivos pela internet. O edital apresenta todos esses pontos que devem ser estudados de forma independente. Serão 5 questões decisivas no concurso do IFMS para sua aprovação. Agora, é muito importante que todos esses aspectos sejam estudados. Agora que você já entendeu o que a gente precisa estudar, eu vou te apresentar as características do Instituto AOCP, fazendo com você questões dentro desse programa para que você entenda necessariamente qual é o estilo da banca. A partir de agora, você nem vai respirar, você vai vir com o tio Paulo e vai arrebentar no concurso do IFMS. Vem comigo! Primeira questão que eu trago para você, Instituto AOCP, Prefeitura de Novo Hamburgo. Considerando o Microsoft Excel. Professor, cai Excel na prova IFMS? A gente viu aqui no edital que está prevista a matéria de Excel, planilhas eletrônicas. Vamos ver então como que o Instituto AOCP pede essas questões. Considerando o Excel, versão em português, assinale a alternativa que apresenta o valor correto após informar e executar na célula A1 a fórmula a seguir. Questão típica do Instituto AOCP. Coloca uma fórmula e te pergunta, se eu clicar em uma célula, digitar e bater Enter, quanto é que dá? Facinho, facinho. Vou te dar uma dica agora para toda vez que cair a função se. Se é a estrutura condicional, é baseada em uma afirmação. Olha o que você vai fazer. Até o primeiro ponto e vírgula soltinho, você traça uma linha, você separa. Isso aqui nós chamamos de referência e critério ou afirmação. Essa parte da questão é fundamental. Logo depois, até o segundo ponto e vírgula soltinho, vem o verdadeiro e dali para frente o falso. Professor, por que eu preciso fazer isso? Fácil. Se essa afirmação, se a referência e o critério forem verdadeiros, o que você vai fazer? Você vai fazer a primeira parte, que é o verdadeiro, e vai ignorar a segunda parte, que é sempre o falso. Se essa afirmação for falsa, aí é o contrário. Você ignora o verdadeiro e parte para a execução do item falso. Por isso que é importante você saber dividir afirmação, referência e critério, do verdadeiro e do falso. Precisamos separar a questão nessas 3 partes. Então, agora que você já sabe, fica fácil. Referência e critério, verdadeiro e falso. Vamos então agora para a referência e critério para a afirmação. Diz o seguinte, 10 menos 2 vezes 4. Você não vai resolver primeiro a subtração, você tem que resolver primeiro a multiplicação, não é isso? Então vamos lá, 10 menos 2 vezes 4.
2 vezes 4 é 8. Está dizendo que isto aqui, 10 menos 8, que é igual a 2, é maior que 5 mais 6, entre parênteses, elevado a zero. Quanto é 5 mais 6? 5 mais 6 dá 11. Esse circunflexo aqui é o elevado. Essa parte que você está vendo aqui é 11 elevado a zero. Aí entra a matemática purinha, meu aluno. Quando você eleva 11 a zero, ou seja, um número elevado a zero, o seu resultado será 1. Está aqui a afirmação da questão. A afirmação diz o seguinte: 2 é maior que 1. E aí, meu aluno, esta afirmação é verdadeira ou esta afirmação é falsa? Professor, afirmação verdadeira. 2 é maior que 1. Se a afirmação é verdadeira, o que eu vou fazer? Eu ignoro a parte falsa e parto pro verdadeiro. Por isso que é importante saber dividir direitinho. O resultado dessa questão é 10. Então, crava para mim. Instituto AOCP, questão número 1, resposta correta é a letra B de bola. Percebeu? De acordo com a afirmação, eu parti para o verdadeiro. Por quê? Porque 2 é maior que 1. Então, você ignora o falso e executa o verdadeiro. Questão difícil? Não, não é uma questão difícil, mas para ser executada no dia da prova de forma correta, a preparação precisa ser profissional, pautada no edital do concurso, nos pontos que ele está te pedindo e, é claro, em execução de questões do Instituto AOCP. Afinal de contas, as características dela precisam ser revistas. Joinha? Tranquilo? Aproveita que você está assistindo esse vídeo, dá o joinha, faça inscrição no nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, sempre que a equipe do Tio Paulo colocar um conteúdo fresquinho lá no canal, você recebe um aviso na hora. Nem respira, vem comigo. Segunda questão que eu proponho para você agora, Instituto AOCP, a DAF, diz o seguinte: muitas pessoas usam o Windows por uma questão de costume. Isso é verdade. O Linux também é de fácil operação. O que é o Linux? É um sistema operacional assim como o Windows. Ao longo do tempo, tem se popularizado. Em relação ao Linux, é correto afirmar que, professor, essa questão número 2 cai aonde? Qual a parte do edital do IFMS que cabe essa questão número 2? Vou te mostrar. Essa questão número 2 está aqui, ó. Conceitos básicos sobre Linux e softwares livres. O Linux é um software livre. Se liga também, LibreOffice Writer, Calc e Impress são softwares livres. Então vamos lá para a questão? Facinho, facinho. Então, sobre Linux, o que é correto afirmar? Letra A. Trata-se de um sistema operacional proprietário, não podendo ser alterado pelos seus usuários? Meu aluno, o princípio fundamental de um programa livre é a possibilidade de alteração da sua estrutura, do código-fonte. E o Linux não é um sistema operacional proprietário, ele é um software livre. E está dizendo que não pode ser alterado, muito pelo contrário, ele pode ser alterado. Então a letra A está fora. Letra B. É um software livre. Opa, beleza. Porém, tem um código-fonte fechado? Não, não. Código-fonte do Linux é um código-fonte aberto, não sendo possível fazer alterações. O princípio fundamental de um programa livre é que ele pode ser modificado. Então a letra B também está fora. Vamos para a letra C. Instituto AOCP, hein, meu aluno? Letra C. O Linux é um sistema operacional que não possui interfaces gráficas, devendo ser operacionalizado através de linha de comando. O Linux é operado através de linha de comando e também possui interfaces gráficas. Vou te dar um exemplo de uma interface gráfica do Linux. O Ubuntu é um exemplo de interface gráfica, então está dizendo que não tem, a letra C está errada. Letra D. O Linux é um sistema operacional inseguro, que não tem aplicativos, a não ser os que são instalados de forma padrão. Negativo. Não podemos afirmar que o Linux é inseguro, muito pelo contrário, os programas do mal, os malwares, são muito direcionados para o Windows. Isso faz do Linux, por exemplo, um programa até mais seguro. E que história é essa que não tem aplicativos? Olha, ele tem aplicativos e pode receber outros aplicativos, inclusive o pacote LibreOffice. O pacote LibreOffice cabe tanto no Windows quanto no Linux. Então a letra D está fora. Só sobrou uma. Letra E.
é um sistema operacional de código aberto, ou seja, as instruções dos programas podem ser alteradas, visando aprimorar ou personalizar as suas funcionalidades. Pode cravar para mim, Instituto AOCP, a DAF, resposta correta é a letra E. E eu trouxe um presente para você, justamente os princípios fundamentais dos programas livres, a parte da minha aula do curso do IFMS que resolveria essa questão. Se liga, confere. Princípios fundamentais dos programas livres. Princípio número 1, liberdade de executar o programa para qualquer propósito. Princípio número 2, liberdade de estudar o programa e adaptá-lo às suas necessidades. Sublinha agora 550 vezes para mim, ou seja, ter acesso ao seu código-fonte. Princípio fundamental número 3, liberdade de redistribuir suas cópias originais ou alteradas. Princípio número 4, liberdade de aperfeiçoar o programa e liberá-lo para o benefício de uma comunidade. Para tudo. Meu aluno, você vai ficar quebrando a cabeça por causa de quê? Olha o que eu vou falar. Estudar, adaptar, aperfeiçoar. O que é um programa livre? É aquele que pode ser ajustado a partir do seu código-fonte. Isso é um programa livre. Este trecho é uma parte da minha aula do curso do IFMS, que trata justamente das características dos programas livres. Quer mais questões? Nem respira, vem comigo. Questão agora número 3. Questão número 3, ITEP do Rio Grande do Norte. Diz o seguinte, em relação à navegação privativa do navegador Mozilla Firefox. Professor, cai Mozilla Firefox na prova do IFMS? Sim, futuro aprovado neste concurso, confere o programa que eu trouxe para você. Tá aqui, ó, navegadores, Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome. Vamos para a questão? Confere com o tio Paulo, então. Em relação a essa navegação privativa, assinale a alternativa correta. O que é a navegação privativa? No Firefox tem esse nome, navegação privativa. Quando você está lá no Google Chrome, por exemplo, é navegação anônima. Quando você está no Internet Explorer, é navegação in private. Então, este tipo de navegação, ele permite que você navegue no seu computador, que você utilize o seu computador para navegar, sem deixar rastro na sua máquina. Agora, lembrando que o servidor que te controla, o provedor que te controla, ele sabe exatamente das suas operações. Navegação privativa ou navegação anônima é uma maneira de você navegar sem deixar registros na máquina que você está. Então, vamos ver? Permite remover todos os traços de atividade de navegação do usuário no computador. Permite remover todos os traços de atividades. Existem alguns traços de atividades de navegação na internet que não serão removidas. Por exemplo, se você estiver no modo anônimo e guardar uma página nos favoritos, ela continua ali, mas os dados da sua navegação, as páginas que você entrou, não seriam apresentadas naquele computador. Então, afirmar que permite remover todos os traços de atividades de navegação do usuário não é correto. Existem traços que se mantêm, como, por exemplo, um favorito que você guarda durante a navegação anônima. Então, a letra A está fora. B. Trata-se de um modo de navegação anônima na internet. Errado. Trata-se de um modo de navegação onde você não deixa as principais características dela nesse computador. Você não vai navegar anonimamente na internet. Os traços da sua navegação é que não seriam registrados naquele computador. Então, a letra B está fora. Lembra disso. Navegação anônima é não deixar o rastro na sua máquina. Mas quem te controla continua sabendo quem é você e o que você está fazendo na rede. Não é navegação anônima na internet. C. Oculta informações de navegação dos provedores de acesso. Isso vem só aqui, ó, reforçar o que eu acabei de falar para você, ó. Não oculta nada do seu provedor. Seu provedor continua sabendo o que você está fazendo. Letra D. Ajuda a obscurecer as atividades online do usuário no navegador em questão e de outras pessoas que compartilham o mesmo computador. Pode cravar para mim. A alternativa correta é a letra D de dado. Navegação anônima, navegação in private, navegação privativa, ajuda a obscurecer atividades online do usuário
no navegador em questão, no computador compartilhado. Essa é a resposta correta. Por que a letra D está errada? Protege usuários de programas espiões? Negativo, não protege nada. Simplesmente oculta os rastros centrais naquele computador que você está utilizando. Instituto AOCP e ITEP do Rio Grande do Norte, questão número 3. Crava para mim, resposta correta, letra D de dado. Acesse o meu site, hein? www.paulofrancaconcursos.com.br. Lá você vai encontrar o meu curso completinho para o IFMS, curso de informática para todos os cargos, com teoria completa, questões do Instituto AOCP e simulados. Vai encontrar também no meu site o curso de Português em Questões do Instituto AOCP, da feríssima professora Zezé Barino. Quer mais questões? Vamos que vamos. Próxima questão, Instituto AOCP, Prefeitura de Cariacica. Essa questão agora é sobre segurança da informação. Acerca das noções básicas de segurança na internet, qual é o nome atribuído ao envio de e-mails indesejáveis, não solicitados para um grande número de pessoas? É ransomware? Negativo. Ransomware é o sequestro de dados. Nada a ver com e-mails não solicitados por um grande número de pessoas. É spam? Perfeito. Spam é sim um número indesejado de e-mails, é quando e-mails são enviados em massa por um grande número de pessoas. E esses e-mails, eventualmente, até podem conter informações perigosas. Então pode cravar para mim, resposta correta é letra B de bola. E o spyware, professor? O spyware é o programa espião. Ele entra no seu computador, verifica seus dados e conta para terceiros. Ah, cookie eu sei o que é, professor. Cookie é biscoito. Não, não é biscoito, não. Cookie é o registro das atividades que você tem executado no seu ambiente de rede. Muita gente vai achar que é biscoito, mas não é não. É registro das atividades no ambiente de rede. Instituto AOCP, Prefeitura de Cariacica, crava para mim. E-mails indesejados não solicitados a um grande número de pessoas. Letra B de bola, spam. Quer mais questões? Nem respira. Questão número 5. Instituto AOCP e ITEP do Rio Grande do Norte. Um funcionário do ITEP necessita entregar para seu colega de trabalho uma planilha do Excel, com diferentes células que precisam ser destacadas por, sublinha para mim, cores, automaticamente conforme valores contidos nelas. Assim, esse funcionário fará uso de qual importante recurso do Excel? Tá aí o Instituto AOCP dando aquela enrolada básica. Essa questão, sabe com o que ela tem a ver, meu aluno? Com isso aqui, ó. Vou voltar na questão com você, com a parte de estrutura condicional, com a função se. Você não aprendeu comigo que a função se faz uma afirmação? Dependendo da afirmação, o resultado vai ser verdadeiro ou o resultado vai ser falso? Pois é, com a estrutura condicional, eu inclusive posso regular que o resultado, quando verdadeiro, por exemplo, ele apareça na cor azul. E o resultado, quando falso, por exemplo, apareça na cor vermelho. Existe um recurso que eu posso associar à estrutura condicional que mudaria a cor dos resultados. Que recurso é esse? Vamos lá, vamos olhar aqui, ó. Estilo da célula, formatação da tabela, pivot table, formatação condicional ou aplicar filtro. Facinho, facinho, meu aluno. A estrutura que permite que você mude as cores, por exemplo, quando usa a estrutura condicional se, é essa aqui, ó, é a formatação condicional. Instituto AOCP, ITEP do Rio Grande do Norte, 2021, crava para mim. Resposta correta é a letra D de dado. Gostou das minhas dicas? Quer ser meu aluno para o concurso do IFMS? Acesse o meu site www.paulofrancaconcursos.com.br. Lá você vai encontrar o meu curso completinho para o IFMS e o curso de questões do Instituto AOCP de português da professora Zezé Barino. Nos siga nas redes sociais e se você tiver alguma dúvida sobre os nossos produtos, entre em contato com o WhatsApp da aprovação. Anota aí, DDD 32 99907 1973. Então, meu aluno, a hora é essa, o momento é já. Edital publicado, inscrições definidas, provas marcadas. Você não vai ficar perdendo aí, juntando PDF de um lado,
vídeo do outro, questões do outro. No meu curso, eu já fiz isso para você. Curso completinho e focado no que você precisa para ser aprovado no concurso do IFMS. Um abraço, fiquem com Deus e até a sua aprovação.